Aí, agora sim chegou a hora daquela pergunta que eu sempre me fazem. Assim, primeira coisa, todo mundo quer fazer marketing digital, até chega pro Davi e fala assim, e aí, Davi, quanto que eu tenho que investir em marketing digital? Eu já ouvi muito essa pergunta e é difícil de responder, porque não existe um preço que se fale assim, uma fórmula mágica que eu diga assim, quanto que você quer ganhar? Ou assim, que tamanho tem teu escritório? Ou que tamanho tem teu negócio? O que você quer? Daí eu vou responder, tem que investir 1.000 por mês. Entendeu? Não existe isso. Por quê? Porque o negócio funciona assim, ó. Para você saber o quanto você tem que investir no marketing digital, você antes precisa o quê? Deixa eu até em vermelho aqui, ó. Conhecer seus números e ter seus produtos muito bem definidos, ok? E é muito simples de entender isso, tá? Porque quando você monta um funil, ele tem algo de funil e você sempre tem que vender um produto. E eu já falei que funil ele está por toda parte, tá? Então eu montei uma tabela no Excel aqui, não quero passar vergonha porque quem entende de Excel é você, né? Mas eu montei uma tabelinha aqui, ó, para explicar para você como que funciona o raciocínio de investimento em marketing em geral, na verdade, porque o marketing digital não é diferente do outro marketing, né? Ele deixa eu só pegar meu cursor aqui. O que aconteceu aqui? Isso. Aqui. Deu certo. Voltou meu cursor aqui. Então, o marketing ele não é diferente do marketing digital. O marketing digital não é diferente do marketing, tá? Então, por isso eu já peguei aqui um funil aqui sem pensar em marketing digital, tá? É só para mostrar o raciocínio, como que as coisas funcionam. Antes de olhar para os números aqui, eu quero te explicar, tá? Imagine a seguinte situação. Imagine que o funil que a gente está montando é um funil para um restaurante qualquer, X, certo? E esse restaurante, ele tem os números dele, os produtos dele, muito bem certinho, muito bem definido, certo? Então ele tem o prato número 1, que é o prato de entrada, que é o prato que é a isca digital, como se fosse a isca digital dele, né? É o que chama, é o prato número 1. O prato número 2, que é o que no marketing que os gringos vão chamar de core product, certo? Que é o prato de fato que ele ganha dinheiro. E tem o prato número 3, que já seria um upsell, que seria um prato mais nobre, mais top, com maior valor. E ainda os produtinhos, que é o upsell e o downsell, aqui, né? Pode ser a sobremesa e um cafezinho, certo? Então esses são os produtinhos do restaurante, ok? E ele sabe exatamente qual que é o lucro por unidade que ele ganha. Então ele sabe que ele ganha 15 no prato 1, 15 no prato 2, 30 no prato 3, que ele ganha 5 dinheiros na sobremesa e que ele ganha 3 dinheiros no cafezinho, ok? E nós temos aqui o lucro total de cada prato, né? Então isso aqui seria pelo número de pessoas que ele venderia isso aqui. E aí ele resolve fazer um investimento em publicidade. Veja, marketing é uma coisa, publicidade está dentro do marketing. Aqui estamos falando de marketing, né? Produtos, preços e tal. Ele conhece o público dele, ele já fez todos os testes, ele sabe a localização que ele está, ele sabe que ele pode praticar isso daqui. E aqui ele resolveu fazer um cavalete, um simples cavalete, por R$500 foi o investimento dele, né? Por quê? Porque ele percebeu que passam em torno de 1.000 pessoas na frente do restaurante todos os dias, certo? Então ele falou assim, se eu fizer um cavalete, eu vou trazer gente para dentro, eu vou ter uma conversão, né? Imagine que se esse cavalete fosse um cavalete mágico, que tivesse uma câmera lá que conseguisse monitorar, que cada pessoa que olha para o cavalete resolve entrar no conseguiria medir a taxa de conversão. Então de cada 100 pessoas que olhassem para o cavalete, 60 entravam no restaurante. O custo por conversão vai me dar 83 centavos, ok? Então, isso aqui é só uma simulação, só para você entender o conceito de como que se monta um funil e por que é importante conhecer os números, certo? Ok. Então, assim, ó, num preço normal aqui, ó, não estou nem falando do preço do prato, mas digamos assim que o
o público que entrar no restaurante, na verdade, ele vai se dividir em 100%, né? Porque 100% da cidade vão acabar consumindo o prato 1, o prato 2 ou o prato 3. E uma porcentagem dessas aqui vão comer sobremesa e uma porcentagem dessas aqui vão tomar um cafezinho, certo? Então vamos lá. Vamos dizer que eu queira fazer uma oferta fantástica desse prato número 1 aqui, certo? Eu quero fazer um preço matador. O meu prato aqui é um feijão com arroz, um ovo e um bife, certo? Então qual que é o lucro que eu quero ter aqui? Cara, eu vou jogar esse meu prato no chão, preço muito barato, que é uma oferta irrecusável, certo? Eu vou ter um lucro de 0%, certo? Não vou lucrar nada desse prato aqui. McDonald's e o Burger King fazem, certo? E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar o preço ali no meu cavalete, ali, a oferta. Imagina só, eu vou ver lá o arroz bife, no meio da crise que a gente tava lá, tal, não é? E eu vou ter uma taxa de conversão deste cavalete aqui, ó, de, sei lá, vai subir no teto, de 90%, certo? E aqui eu vou acabar ganhando nada, quase nada, certo? Só que aqui, ó, vai de 100% das pessoas que entrarem, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse prato número 2 aqui, que é, ao invés de bife, arroz, feijão e ovo, eu vou fazer uma picanha, e em vez de ganhar 15, eu vou ganhar 10, né? Vou ganhar 10. E aí o que vai acontecer? Desses 90% de pessoas que 30% consumiram o prato 1, na verdade agora 40% vão consumir o prato 1, né? E a minha taxa de consumo do prato 2, vai vendo o preço que vai mudando aqui, ela vai aumentar, né? Então, 50% do prato 2 aqui, certo? E o prato 3, que eu ganho 30 aqui, né? Vai converter 10%. Fala assim, mas eu vou baixar para 25 aqui o preço, para ver se é aqui. Então, ao invés de aqui vai converter 40 agora, e aqui, de repente, a gente aumenta para 20% isso daqui, certo? Né? E aí tem aqui a minha sobremesa, o meu cafezinho, né? Então, 60% das pessoas estão consumindo a sobremesa por 5. Talvez eu baixe um pouquinho aqui, para 3, né? E aí aumenta um pouquinho a minha taxa de conversão aqui, né? Talvez mais pessoas queiram comer essa sobremesa aqui, né? 80%, e assim por diante. Então, quando você conhece seus números, você vai fazendo esses testes e você vai vendo o teu funil funcionando. Veja, isso aqui nem é um funil de marketing digital, isso aqui é um funil normal que podem e devem fazer, né? E aí você começa a ver algumas determinadas coisas, como por exemplo assim, mas como é que eu vou fazer um produto sem ganhar nada? Eu quero ganhar pelo menos 5 reais, ganhar R$1.800 aqui. Veja, daí eu vou tá ganhando aqui R$14.990. Só que às vezes a ganância pequena de você querer ganhar uma besteira aqui de R$5 vai fazer a tua taxa de conversão aqui baixar para 60%, e de R$14.990 que você ganharia, vai ganhar 9 no final, né? Então é isso aqui que eu vejo acontecer muito no pouquinho, quero ganhar no imediato, e daí acabam não vendo o resultado final da coisa. Está lá com o restaurante, as moscas, tudo parado, e pior, que daí está tendo só de funcionário que está lá parado, né? Então é por isso que Burger King tem medo dessas promoções, 0, às vezes até perde um real aqui, né? Faz um menos, porque eles sabem, eles conhecem os números, eles conhecem os clientes, eles sabem exatamente qual a porcentagem de conversão que vai dar uma mega promoção aqui do prato 1, quanto que vai converter aqui no final e quanto vai dar no final de tudo. Porque eles precisam gerar movimento, né? E o funil de marketing é a mesma coisa que isso daqui, a única diferença é que você não vai fazer um cavalete, e é mais fácil de medir, né, de marketing digital, porque você sabe exatamente quantas pessoas clicaram, quantas visitaram tal página, quantos passaram para a segunda página, quantos solicitaram visita, e assim por diante. E aí, então, eu espero que esteja claro e entendido como que funciona isso daqui. Eu vou disponibilizar as tabelas para vocês, né? Então aqui tem o Sheet 2 aqui, eu vou até mudar aqui, ó, o nome de restaurante, né? E aí aqui eu vou mudar para o nome de funil.
que é eu montei um funil, uma simulação de um funil de marketing digital aqui, tá? Então, aqui de olhar os números e tudo mais, tá? Para você não se assustar, não criar falsas expectativas, eu quero explicar como é que funciona. Tá? Então aqui, ó, fonte de tráfego, que é o tráfego que você vai comprar, ok? Aqui é a tua isca digital, certo? Aqui é um tripwire. O que eles chamam de tripwire? Tripwire é um termo também norte-americano, né? Eu tenho que tirar o chapéu para os gringos porque eles sabem fazer negócio. Como o tripwire, se fosse uma tradução assim, seria um fio que você estica que a pessoa vai seguir. Então, se você é o primeiro contato, é a primeira coisa que a pessoa compra de você, é o primeiro compromisso que ela assume com você, tá? Porque uma compra não precisa ser tirar o dinheiro do bolso, mas, por exemplo, se você ofereceu um voucher no valor de R$200 que dá direito a uma hora de consultoria, certo? A pessoa não pagou R$200, mas como você falou que valia R$200 e que você estava dando, é o compromisso que ela tem com você. Então, ela tem aquele crédito com você, né? Caso ela queira. Na verdade, vai ser uma oportunidade só para você sentar na frente dessa pessoa e prestar a mini consultoria, ok? Então, esse é o tripwire que eles chamam, certo? E aí, depois vai ter o serviço 1, né, que é o serviço de entrada, e aí você vai ter um upsell ou algum downsell, algum produto que você venha oferecer depois. Então, são possibilidades depois que o teu cliente, que já se tornou seu cliente, ok? O que é o CAC? É o custo de aquisição de cliente, tá? Aí eu tenho aqui porcentagem de conversão, número de custo de aquisição do cliente unitário, lucro total, enfim. Eu acho que você conhecendo seus números vai conseguir fazer melhor essa tabela aqui, mas é só para você entender o raciocínio também, para você ter a resposta de quanto investir em marketing digital, certo? Então a pergunta não deve ser quanto investir em marketing digital. A pergunta deve ser assim, quanto eu ganho no final, que aí como que eu vou montar o meu funil, que aí eu vou saber exatamente se eu investir X eu vou ganhar Y, se eu investir Y eu vou ganhar Z, ok? Então vamos lá. Investimento, eu coloquei aqui 500 dinheiros, que me daria em tese um tráfego de 1.000 pessoas, e o custo de conversão está me dando R$2, certo? Aí o custo de aquisição de cliente, o que eu tenho aqui? Né? Digamos que eu gastei R$500 para fazer o meu e-book, a minha isca digital, me custou R$500, certo? Então 500 investido mais 500 da isca já vai me dar um lucro negativo de dinheiros aqui, certo? Digamos que você faça esse tripwire, ok? E que seja uma mini consultoria que te custe R$100 a hora de tempo seu ou do seu funcionário, qualquer coisa assim, isso é custo também, não é? Então, você estaria dando essa consultoria de graça, por exemplo, então você já estaria acumulando um prejuízo de 10 mil aqui, porque você, pelas conversões aqui, ó, vamos ver lá. Digamos que você fez aqui um investimento, fez o teu anúncio, você fez a tua isca digital. E aí a taxa de conversão nessa primeira página aqui, né, deu 50%. Qual que é uma taxa boa? 50% é uma taxa legal, taxa boa. Okay? Eu já sou de 80% aqui, nessa primeira parte. É uma conversão fantástica. Os gurus do marketing digital dizem que é quase impossível conseguir acima de 80%. Tá? Eu consegui já 80% nessa página aqui, inclusive no curso de marketing digital que a gente fez, eu consegui 80%. Mas assim, tem gente que consegue 20%. Às vezes o produto é difícil de vender, eles conseguem 20%. Não quer dizer que é completamente ruim. Talvez você comece conseguindo 10%. Aí assim, com certeza é uma coisa que precisa ser mudada aqui, ó, nessa isca digital. Tem alguma coisa errada aqui, certo? Porque isso daqui influencia diretamente. Se eu colocar aqui 80%, vê lá o número lá. Né? Ele muda tudo lá para frente aqui, porque isso aqui também tem taxa de conversão. Então você vai vai ajeitar cada parte do teu funil para chegar lá na frente, certo? Então digamos, vamos manter os 50%, que é um número legal. Então, teve 1.000 pessoas que visitaram a tua página, ok? 50% converteu e você gerou 500 leads, certo? E aí, nessa isca digital, você ofereceu a tua mini consultoria, ofereceu aquele produto lá, certo? Então, desses 50%, digamos que você converteu 50% que pegaram a tua consultoria.
certo? Então você vai ter 250 leads, você vai ter que dar 250 consultas. É consulta pra cacete. Aí você já vai falar assim, putz, mas eu não consigo fazer isso. Não consigo fazer desse jeito. Então já pensa no produto melhor aqui, porque pode acontecer isso daqui. Né? Você vai ter que mudar assim, nós converteu só 10%. Então a gente trouxe aqui, dos 500 que baixaram tua isca digital, 50 pegaram aqui a tua mini consultoria. A tua consultoria custou 100 e você deu de graça, não deu essa consultoria. Né? Você não cobrou essa consultoria. Então você está acumulando um lucro de R$5.000. Ou você fala assim, ou isso aqui, teu produto é tão fantástico, que está convertendo demais, que está convertendo 80%, certo? Mas aí você tem 400 leads aqui. O teu custo é de 100. Você fala assim, quer saber? Eu vou cobrar essa consultoria, vou cobrar isso daqui, certo? Porque eu não vou ter custo nenhum aqui. Eu não vou ter lucro nenhum, porque eu vou cobrar, fazer a preço de custo, mas aí vai acabar baixando um pouco a conversão aqui. Às vezes é importante isso. Você não dá conta de fazer, pô, né? Mas olha, o teu número final vai mudando aqui, não é? É isso tudo que acontece. Essas são as decisões que você vai precisar tomar ao longo do caminho, de acordo com os números. Por isso que eu digo assim, não é quanto investir em marketing digital. Você tem que conhecer os seus números, tem que montar a sua estratégia, né? Vamos ver lá. Então aqui, converteu de 100, está convertendo aqui, né? Então daí dos 100 leads você teve 100 consultas e você resolveu fazer de graça a consulta. Não vou cobrar nada e você vai ter um prejuízo de 10 mil aqui, que foi tempo seu. Então você, quando chega aqui, no serviço número 1, que converteu o cliente, você vai ter um custo de aquisição do cliente acumulado, né? Que foi um investimento que se fez aqui em marketing, tráfego, que foi quanto custou a tua isca digital, né? Que custou o teu tempo aqui, acumulou 11 mil prejuízo, você está no negativo, né? Por desses 100 aqui que pegaram o teu tripwire, você é um excelente vendedor, você é um vendedor fantástico, assim, sentou na tua frente e você vende. Então você está convertendo 80%, né? Aí você acabou trazendo 80 clientes. Veja, no primeiro mês, se você conseguir trazer 80 clientes, você vai ter um lucro já de R$1.000. E aí aqui eu tenho o LTV, que é o Lifetime Valuation, quer dizer, você fecha o contrato de 1 ano ao menos com esse teu cliente, né? E aí eu coloquei aqui, custo unitário, digamos que seja aquele cliente que contrata o teu escritório por R$500, não é? Eu joguei aqui um lucro acho que de 30%, se não me engano, uma coisa assim, de 20% a 30%. Então você vai ter um custo de 350 para atender esse cliente, vai ter um lucro de 150, certo? E aí, no primeiro mês, se você fechar isso daqui, você vai ter um lucro. É óbvio, né? É difícil você ter 80 clientes para dentro de um mês, mas é só a título de curiosidade para saber como é que as coisas funcionam, tá? Aí você vai ter um lucro no primeiro mês de R$1.000 e o lifetime de todas essas pessoas, que é o tempo de vida que esse cliente fica com você, que eu coloquei aqui no mínimo de 1 ano, ele vai trazer R$133 mil, né? Aqui você converteu 30%, não, 30% não dá 100% ali, né? Aqui você converteu, então, 100%, né? Desses aqui que você tem, que paga um honorário de R$1.000 e você tem um lucro de 300. Aqui você já não vai mais ter o custo da aquisição do cliente, porque ele já se... Então, a partir daqui, tudo que vier já está pago, né? Aqui o que vier é lucro. E o funil você constrói, depois você não vai mais ter o custo disso daqui da isca digital, você vai só botar o dinheiro aqui, e aí as coisas vão acontecer naturalmente para frente, porque o negócio está construído. Por isso que é importante acertar o primeiro funil, acertar a primeira venda. Depois, você só nada de braçada, tá? Então, digamos que você pegou 17 clientes aqui nesse plano, e esse plano te dá um lucro maior, R$300 por mês, né? Então você vai ter um lucro já de 5,100, porque você não vai mais ter o custo marketing, e o lifetime de 61, né? E o plano 3 aqui, que eu costumo falar que é o produto que vai para 3 a 5% só, que é o que você vai cobrar 10 mil, vai ter um lucro por mês de 3, no total de 9, e você vai ter um lifetime de 108. Então olha aqui o quanto impacta no final, né? A partir do momento que você tem todos esses números certinhos, né? Aí você vai falar assim, agora eu estou seguro, agora eu vou investir R$5.000 aqui no meu negócio. E você vai ver o que vai acontecer com o teu lucro, né? É assim que você pensa
em investimento em marketing digital. Ao invés de estar preocupado em quanto investir aqui na ponta, você tem que estar preocupado primeiro em acertar o teu funil, saber as tuas taxas, saber a tua taxa de conversão, saber quanto que custa para você cada serviço que você presta, saber qual que é o lucro que você tem, para você ver se as coisas vão se pagar ou não, né? E aí você vai lá e coloca R$500 no teu funil, coloca R$100 no teu funil. Aí você vê assim, R$500 gerou um tráfego de 200 pessoas e converteu 10%, certo? Aí você fala assim, poxa, mas 10% me trouxe 20 leads só, 20 contatos é muito pouquinha coisa, de fato é, e daí chegou aqui no meu triplo 10% só. Aí você fala assim, puxa vida, mas aqui tá dando muito pouquinho, né? E eu não sei o que está errado ainda, não consegui converter nenhum cliente ainda, a conversão aqui foi 0%. Não converti nada, né? Então eu só perdi aqui, gastei aqui, perdi R$800 aqui, né? Aí você fala assim, o que eu faço? Eu não sei, às vezes eu não consigo, não dá para saber, porque tem muito pouca gente, né? Às vezes você vai ter que colocar R$1.000 aqui, ó, para você fazer a roda girar e ver o que está acontecendo, né? Aí você colocou R$1.000, você viu que converteu 15%, certo? Não mudou nada isso daqui. Aí você fala assim, eu vou aqui na... Aí você vai parar de botar dinheiro aqui e vai arrumar a tua isca digital. Ou você vai mexer na página, a gente vai ver, vamos analisar, fazer outra página, mudamos. Aí você coloca mais R$200 aqui. Aí você fala assim, opa, a taxa de conversão aqui subiu para 40%. Aí você fala assim, opa, então acertamos esta página aqui, acertamos, ficou legal aqui, e o meu tripwire converteu 0%. Aí você fala assim, bom, agora eu já sei, então agora eu tenho que arrumar o meu tripwire. Aí você faz a mudança no teu tripwire lá, mais R$500. Coloca R$500 aqui, faz a mudança no teu tripwire. Agora teu tripwire está com 40%. Aí você fala assim, opa, tá vendo? Aí as coisas começam a girar. Acertou aqui, aí, mas eu não estou conseguindo trazer nenhum cliente para dentro ainda. Não estou conseguindo trazer esse cara para dentro. Então, será que não é a tua equipe de venda? Será que é alguma coisa que eu tenho que acertar aqui? Aqui na taxa de conversão tem que ser, sei lá, 30% desses clientes aqui. Aí você fala assim, opa, agora acertei aqui a taxa aqui de clientes, aqui 30%, beleza, aqui fechou 10% e aqui está em 1%. Sei lá, né? Aí você já montou o teu negócio. Está satisfeito com esse funil aqui? Tá bom para você? Então acelera aqui, ó. Aí coloca 5.000 aqui, monta a tua equipe, ajeita o caminhão, né? Ah, mas ainda está convertendo muito pouco aqui, não está rolando. Então continua no 100zão aqui, no 500 aqui por mês, né? Até você acertar. Então, gente, quanto investir em marketing digital é assim que você faz. Você não tem que estar preocupado em quanto investir. Você vai o dinheiro aqui, mas o importante é que esse dinheiro aqui ele vai servir para ajeitar o teu funil. A partir do momento que você ajeitar o teu funil, que as coisas estiverem seguras, que você saiba que tudo está convertendo, ok? Aí você vai acelerar. Aqui vai colocar quanto você quiser aqui, sabendo acontecer aqui no final. Ok, pessoal? Isso daqui, esses números aqui, ele acaba, o marketing, quando é bem feito, quando é bem estruturado o funil, ele acaba impactando profundamente o teu negócio, né? Você vai ter que planejar expansão, planejar crescimento, planejar tudo mais, ok? Mas o fantástico do marketing digital é que você consegue colocar lá R$200 no teu negócio, você consegue acertar as suas páginas, não é? Fazer tudo acontecer, e aí quando tiver tudo certo, você sabe que vai investir, que é um investimento. É que nem jogar poker, né? É viciante. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar essas tabelas para você. E na próxima aula a gente vai ver como escolher um funil de marketing digital para você. Valeu? Um grande abraço. Até daqui a pouco.